Em 1861, no auge da Guerra Civil Americana, um médico chamado Richard Gatlin teve uma ideia que parece vir de um paradoxo filosófico. E se a gente pudesse salvar vidas, matando mais rápido? Ele achava absurdo mandar milhares de soldados carregando rifles de um tiro só, morrendo de doenças nos acampamentos antes mesmo de chegar à batalha. Sua solução? Uma arma de múltiplos canos, acionada à manivela, capaz de disparar dezenas de tiros por minuto, algo inimaginável na época. A Gatling Gun não era só inovadora, era estratégica. Com ela, um punhado de homens podia fazer o trabalho de um batalhão inteiro. Isso significava menos soldados no campo, menos exposição a doenças, menos corpos apodrecendo na lama. Ironia das ironias, Gatling via sua arma como um instrumento de paz, quase um ato de compaixão. Mas os generais viram outra coisa: poder puro, concentrado, implacável. E foi exatamente isso que mudou para sempre a tática de guerra moderna. Claro, na época, não havia eletricidade, nem helicópteros, nem explosões a 300 km por hora. Mas a semente já estava plantada: menos homens, mais fogo. E mesmo com sua lógica quase humanitária, a Gatling Gun rapidamente se tornou o pesadelo de quem estava do outro lado do campo de batalha. Só que, o mundo mudou. E uma nova arma surgiu, silenciosa, automática, ainda mais mortal, que fez a Gatling parecer uma relíquia do Velho Oeste. Enquanto a Gatling dependia de um soldado suando e girando uma manivela como se estivesse torcendo roupa, a metralhadora Machine, inventada em 1884, era quase mágica. Ela usava a própria explosão do tiro para recarregar e disparar sozinha. Sem esforço humano. Sem pausas. Só tum-tum-tum-tum, até esvaziar o tambor. Era a primeira arma verdadeiramente automática. E isso mudou tudo. De repente, o fogo contínuo não era mais um luxo de engenharia, mas uma realidade brutal no campo de batalha. Os exércitos do mundo inteiro enlouqueceram. Na Primeira Guerra Mundial, uma única Machine podia segurar uma trincheira inteira contra centenas de soldados. A morte em massa virou rotina, e a Gatling virou peça de museu. Em 1911, o Exército dos Estados Unidos declarou oficialmente que a arma de Gatling estava obsoleta. Afinal, por que usar 6 canos girando a mão se você podia ter um único cano que se alimentava sozinho? Parecia o fim definitivo da era das armas rotativas. Mas aqui está o detalhe que quase ninguém viu na época. A Machine, por mais eficiente, tinha um limite físico. Um cano só não aguenta calor infinito. Depois de uns 200 tiros seguidos, ele derretia, empenava, travava. E na guerra, travar igual morrer. Isso não era um problema sério nas trincheiras lentas da WWE, mas décadas depois, quando aviões começaram a voar a 800 km por hora, esse limite viraria uma falha catastrófica. E é exatamente aí que os jatos criam um problema que parece impossível de resolver, e que vai ressuscitar, das cinzas da história, a ideia que todos achavam morta: a arma de canos giratórios. Depois da Segunda Guerra, os aviões não eram mais aqueles biplanos lentos que dão tempo de mirar, respirar e rezar. Agora, um caça podia cruzar o céu a mais de 900 km por hora, tão rápido que, no tempo de um piscar de olhos, já tinha passado do alvo. E aqui está o pesadelo dos engenheiros militares. Como acertar um alvo voador se você só consegue disparar 4 ou 5 tiros no espaço de um segundo? Mesmo uma metralhadora de 20 mm, potente o suficiente para cortar asas, era inútil se quase nenhum tiro chegava perto. Os cálculos eram implacáveis. Em um combate aéreo moderno, a janela de tiro, aquele breve momento em que você está alinhado com o inimigo, durava menos de 2 segundos. Com armas convencionais, você saía do duelo tendo gasto centenas de cartuchos e acertado 0. Isso levou a uma conclusão assustadora: talvez armas de fogo não tivessem mais lugar nos jatos. Mísseis pareciam ser o futuro. Mas os mísseis da época eram caros, pouco confiáveis e, às vezes, simplesmente não explodiam. Foi aí que alguém, lá no Pentágono, lembrou de uma velha ideia esquecida em um porão: múltiplos canos girando. Porque se um cano só superaquece, por que não usar 6? E se cada cano dispara só uma fração dos tiros, o calor se distribui. E se você girar rápido o suficiente, consegue colocar centenas de projéteis no mesmo espaço de tempo que antes cabiam 5. De repente, o obsoleto virou a única solução viável. E foi assim que, nos anos 1950, um projeto secreto chamado Vulcan nasceu, não para voltar à selva, mas para dominar os céus. Nos anos 1950, o Exército dos Estados Unidos lançou um desafio quase impossível: crie uma arma capaz de disparar 6.000 tiros por minuto, sem superaquecer, sem travar, e que ainda coubesse dentro do nariz de um caça supersônico. A resposta: Project Vulcan,
Um nome que soa como mitologia, mas era pura ciência de guerra de ponta. Eles pegaram o conceito de Gatling, trocaram a manivela por um motor elétrico ou hidráulico, e criaram a M61 Vulcan, uma canhona rotativa de 20 mm que parecia saída de um conto de ficção científica. A M61 não era só rápida, era precisa sob pressão extrema. 6 canos girando em sincronia perfeita, cada um resfriando enquanto os outros disparavam, permitiam rajadas curtas e devastadoras exatamente onde o piloto apontava. Em testes, ela colocava 200 tiros em um alvo do tamanho de um carro, em menos de 2 segundos. Isso transformou combates aéreos. De repente, acertar o inimigo não era mais sorte, era matemática balística. E quem voava com a Vulcan nas asas tinha uma vantagem brutal: controle total do espaço aéreo. Mas a verdadeira revolução veio quando perceberam que aquela potência não precisava ficar só nos jatos. Se a Vulcan podia dominar os céus, por que não miniaturizá-la? Usar munição menor, mais leve, e adaptar o sistema para helicópteros, veículos e até posições fixas. Foi aí que nasceu a ideia da M134 Minigun, uma versão em calibre 7.62 multiplicação 51 mm, quase tão rápida quanto a irmã maior, mas muito mais versátil. E o lugar perfeito para testar essa nova arma? Uma selva úmida, lamacenta e cheia de emboscadas, o Vietnã. E foi exatamente lá, pendurada nas portas do Zoom Ways, que a Minigun parou de ser um experimento e virou lenda viva, e pesadelo real. Quando os primeiros Zoom Ways pousaram no Vietnã, eles vinham com metralhadoras M60 nas portas, armas robustas, sim, mas lentas, com cadência de uns 500 tiros por minuto. O problema? Na selva, o inimigo não aparece em linha reta. Ele surge de trás de uma árvore, dispara e some. Em segundos. E contra isso, a M60 era quase inútil. A solução chegou como um trovão giratório, a M134 Minigun, montada em torres elétricas nas laterais do helicóptero, capaz de vomitar 100 balas por segundo numa rajada que parecia não ter fim. Os soldados americanos logo perceberam: com a Minigun, você não precisava acertar o alvo com precisão cirúrgica. Bastava apontar na direção certa, e a densidade de fogo fazia o resto. Uma única passagem do rio e podia varrer 200 metros de trilha com chumbo quente, transformando emboscadas em armadilhas suicidas. E os Dorguners, os atiradores nas portas, viraram semideuses da guerra aérea. Com o dedo no gatilho e os olhos na selva, eles tinham o poder de escrever a vida ou a morte com fumaça e estilhaços. Mas o impacto mais brutal da Minigun não foi técnico, foi psicológico. O som dela era único, um zumbido elétrico contínuo, quase metálico, seguido por uma chuva de balas que não dava tempo de correr. Os vietnamitas não tinham nome para aquilo. Alguns chamavam de a foice do céu, outros de a voz do diabo. Mas todos sabiam: quando aquele barulho começava, morrer era questão de milissegundos. E foi exatamente esse terror que inspirou os Estados Unidos a levar a Minigun além dos helicópteros, para transformá-la em arma de assalto aéreo total. Imagine estar cercado, no meio da noite, em uma aldeia remota do Vietnã. As árvores se movem. Tiros surgem do nada. E então, você ouve um rugido baixo no céu. Um avião lento, quase preguiçoso, mas com 3 miniguns apontando para baixo como se fossem tentáculos de uma aranha mecânica. Esse era o AC-47 Spock, o primeiro gunship da história. Apelidado de Puff, The Magic Dragon, ele podia orbitar um alvo por horas, despejando mais de 18.000 tiros por minuto. Sim, 3 miniguns disparando juntas, transformando qualquer ataque inimigo numa carnificina unilateral. O segredo estava na tática circular. O avião girava em torno do ponto ameaçado, mantendo fogo contínuo sobre o mesmo perímetro. Para os defensores no chão, era como ter um escudo feito de balas. Para os atacantes, uma sentença de morte. Depois veio o AC-130 Sectre, um monstro ainda maior, com sensores noturnos, radares e até canhões de 105 mm, mas nunca abriu mão das miniguns. Por quê? Porque nenhuma arma combinava tanta cadência, confiabilidade e impacto psicológico quanto elas. Elas não só matavam, paralisavam o inimigo de puro medo. E mesmo depois do Vietnã, quando muitos acharam que a era das miniguns tinha acabado, a história deu mais uma reviravolta. Nos anos 2000, com o surgimento das guerras no Afeganistão e no Iraque, os militares precisavam de armas leves, duráveis e ultraconfiáveis para operações especiais. Foi aí que surgiu a M134D, uma versão modernizada com componentes de titânio, sistema de alimentação repensado e vida útil 10 vezes maior. Hoje, ela está em helicópteros do Delta Force, em veículos do DeGru, Seals e até em drones armados. A arma que nasceu de uma ideia do século XIX ainda está atirando.
E isso nos leva a uma pergunta que poucos fazem. Será que a Minigun ainda é relevante, ou já virou um símbolo de uma era de fogo e fúria que o mundo está deixando para trás? A história da M134 Minigun não é só sobre metal, munição ou cadência de tiro. É sobre como uma ideia aparentemente morta pode renascer, mais forte, mais letal e mais influente do que nunca. Do consultório de um médico idealista no século XIX aos céus do Afeganistão no século XXI, essa arma provou que, na guerra, inovação não é sobre inventar do zero, é sobre ressuscitar o certo na hora certa. Mas agora pense comigo. Em um mundo onde drones autônomos, mísseis hipersônicos e inteligência artificial estão redefinindo o combate, ainda há espaço para uma arma que depende de balas, calor e um ser humano apertando o gatilho? Ou a Minigun é, na verdade, um lembrete de que, por mais avançada que a tecnologia fique, nada causa mais terror do que o som de 1000 tiros vindo do céu em 2 segundos. Se você achava que armas antigas eram relíquias, pense de novo. Porque às vezes, o futuro da guerra já foi inventado, só estava esperando o momento certo para voltar girando. Dedo indicador apontando para a direita, e aí, você acha que a Minigun ainda tem lugar nas guerras do futuro? Deixe sua opinião nos comentários, e se prepare, porque no próximo vídeo vamos desvendar a arma secreta que quase substituiu a Minigun, e quase destruiu quem a usou. E se você gostou dessa história, deixe seu like, e inscreva-se, e ative as notificações.